Caiu minha conexão, pessoal. Vocês estão vendo a apresentação agora? Agora tô. Sim. Agora sim, professor. Tá. Então, a gente falou que a gente tem dois tipos de radiações, carregadas e não carregadas. Né? Então, tem raio-x, raios gamas, ou partículas carregadas, como partículas alfas e partículas beta. O poder de friamento e o alcance depende do poder de friamento, que é o range, né, ou o alcance, onde vai da energia inicial do íon até zero. E isso depende do número atômico do íon incidente e do número atômico do alvo Z2. Isso define o DDX. Por que isso é importante? Isso é importante para determinar o que a gente vai usar nos detetores. Então, o range é definido como o alcance do íon. Óbvio que ele sofre vários espalhamentos, como a gente vê aqui. E a perda de energia depende de dois fatores: o DDX nuclear e o DDX eletrônico, né? Como o nome diz, um depende do núcleo e outro dos elétrons. Então, o DDX nuclear é muito menor na perda de energia e também causa esse espalhamento de ângulo e desordem na rede, mas o mais importante é o eletrônico, né? E também tem perda de energia e desordem na rede. Então, a gente tem um fator chamado de seção de choque de friamento, que é o DDX sobre a densidade, o que nos dá, resolvendo essa equação, um DDX basicamente em elétron-volts por centímetro quadrado por átomo. Então, como a gente analisa a interação dos íons com a matéria? Então, se a gente pensar simplesmente em núcleos, né, a gente tem a equação de Coulomb, mas se a gente adicionar isso, a gente vai ter um potencial associado a uma força central, que você já deve ter visto em quântica, que vai entrar nessa equação aqui, que vai de infinito até o range final, e resolvendo ela, a gente chega num decaimento exponencial ao quadrado com a distância. Então, a gente tem forças de longo e curto alcance. Quando a gente fala em Coulomb, é aquela equação que vocês conhecem bem do eletromagnetismo. E de curto, é o conhecido potencial de Lennard-Jones, que vai com essa equação aqui, que funciona para 10 a menos 8 centímetros, ou seja, é basicamente um angstrom, um nanômetro mais ou menos. E a variação de energia depende
da tensão ou do potencial que está sendo aplicado. Então, Leonard Jones segue essa curva aqui, que você já deve ter visto em outras disciplinas, né? A gente tem... Perdão. Um potencial desse tipo, com a distância, ou a força que ele sofre vai depender de dV/dr com essa região elástica aqui, como está mostrado na região. Então, a gente tem, de fato, atração e repulsão dessa forma, e isso que cria o grande problema de determinar analiticamente o alcance e o DDX dos materiais, por isso que eles são determinados experimentalmente. Então, a gente tem o potencial de Coulomb blindado, que depende da distância e do potencial entre dois átomos, né? Então, depende de Z1, Z2, como eu mostrei anteriormente. A0 é o que é chamado de raio de Bohr, que é 0,053 nanômetros por hidrogênio. Porém, a distância média num cristal é em torno de 0,25 nanômetros. Então, quando a gente colocar naquela equação que eu mostrei anteriormente, vai variar dessa forma. Então, se a gente considerar a distância muito maior que a distância do raio de Bohr, a gente tem os elétrons ocupando todos os níveis da banda de valência e vão ocorrer interações atrativas do tipo Lennard-Jones entre os dois átomos. Se, por outro lado, a gente considerar que ele é muito menor, a interação entre os núcleos, que é dominante, então a gente volta para a equação de Coulomb, e a gente tem essa força repulsiva, que é basicamente a força repulsiva eletrostática dos núcleos, e aumento da energia necessária para manter os elétrons no orbital sem violar o princípio de Pauli, né? O princípio de Pauli é aquele que diz que não pode ter dois níveis de energias iguais nos núcleos. O que, consequentemente, reduz o potencial de Coulomb devido à blindagem dos elétrons. O que isso quer dizer, no final das contas, né? Quer dizer que nós temos uma nuvem de elétrons que vai blindar o núcleo dessa freagem da radiação incidente. Então, por isso que o DDX eletrônico é muito maior do que o DDX nuclear, por causa da blindagem dos elétrons. Então, tem várias funções de blindagem que vai de Thomas Fermi a Bohr, Les Jenson e Molière, que se baseiam na equação de Coulomb vezes uma equação
ou, como é que se pode dizer, um potencial que foi desenvolvido por esses pesquisadores, que faz a teoria da blindagem. Então, estão aqui as equações que foram desenvolvidas para isso. Obviamente, eu não vou passar por todas elas, mas é só para vocês entenderem que se usa a equação de Coulomb vezes uma dessas equações para determinar a blindagem necessária ou o DDX necessário para cada tipo de situação. Mas, como eu disse, isso é determinado muito mais pela experiência, e a partir da experiência se desenvolve esse tipo de equações do que pela teoria mesmo. O que se tornou mais famoso foi a teoria ZBL, que é Zittler, Bittermark, Littermark, que foram os 3 pesquisadores que desenvolveram, que utilizaram a teoria de Hart e Fock, que você também deve ter visto em quântica, que também foi desenvolvida a partir do experimento e chega nessas equações aqui bem complicadas. Então, mostra que o alcance depende basicamente, de AU, onde AU é o comprimento universal de blindagem, que é dado pela equação da teoria ZBL. A gente vai falar bastante disso numa outra aula, onde eu vou mostrar o programa que eles desenvolveram para isso e que fornece tanto o alcance quanto o DDX de cada material, que vai ser um dos trabalhos que vocês vão ter que fazer. Então, aqui tem uma comparação do alcance de várias teorias, né? Então, da teoria de Bohr, Les Mentz, Molière e Thomas Fermi. Então, isso é um gráfico exponencial. Vocês vejam que tem uma diferença bem significativa entre cada teoria. A mais usada é essa linha escura aqui, que é a soma de todas elas, né? Que é a que mais funciona, vamos dizer assim. Então, a ação de choque para transferência de energia é nada mais do que a diferença de espessura do material, que é ΔX, a seção de choque para espalhamento, que depende tanto do íon incidente quanto do íon que está sendo incidido, a densidade do material e o número
a ação de choque e a densidade do material por espessura. Isso é a probabilidade de espalhamento. Então, a probabilidade de transferência de energia é dada por essa equação aqui. O que a gente está vendo nessa equação aqui, né? Resolvendo ela toda, vai ser 1 sobre a densidade vezes a variação da densidade com a espessura vezes o dt da espessura. Então, olhando além das equações, se vocês lembrarem lá de mecânica, a gente tem o fator B, que é o fator de distância de espalhamento. Então, quando chega um projétil, vamos supor uma partícula alfa, ele vai ter mais ou menos esse tipo de espalhamento. Se ele estiver muito próximo do núcleo, ele tem um espalhamento muito maior, porque ele sente uma força muito maior. Nesse caso aqui, mostra a mesma coisa, né? Se a gente tem uma partícula alfa, por exemplo, incidindo muito próximo do núcleo, ela vai sofrer um espalhamento muito maior, enquanto que se ela tiver um espalhamento numa trajetória muito maior, ela vai ter um espalhamento menor do que uma partícula alfa mais próxima. Então, essas equações aqui permitem determinar a perda média de energia ao transferir uma energia T, onde T é um número genérico, dependendo da partícula e da energia que ela tem. Então, a gente chega nessas equações que vão estar dentro daquele programa que a gente vai utilizar mais à frente, que é o SRIM. Então, a gente tem, como eu falei, a perda de energia nuclear, que depende da densidade e da energia da partícula. E o alcance, que também depende da densidade do material, pela energia da partícula e da espessura que a gente está falando, ou da energia. Então, como eu falei, isso é uma coisa bastante complicada no sentido teórico, porque se criou modelos basicamente baseados nos experimentos. Então, a gente vai ter equações meio malucas, assim, como essa. Onde Cm aqui, por exemplo, é π sobre 2, gama, alfa, vezes a equação de Coulomb, vezes a massa incidente, vezes a massa da partícula. E Cm varia dessa forma. Então,
Eu queria mostrar isso para vocês, mais para dizer como isso é complicado. Mas no final das contas, o que a gente usa é aquele programa que eu vou mostrar mais à frente, que tem as equações inseridas, que são basicamente modelos dos resultados experimentais e que, no final das contas, traduzem o que a gente está vendo. Aqui é a mesma coisa para o ferramenta nuclear. Também depende da partícula incidente Z1 e da massa, ou melhor, do Z do alvo e das massas tanto do alvo quanto tanto da partícula incidente quanto do alvo e do Z de ambos, vezes um valor aqui determinado experimentalmente. Então, como eu falei, tudo isso é muito modelagem do que se observa experimentalmente. Então, a mensagem que eu quero passar, basicamente, olhando todas essas equações complicadas, é que essas equações de freamento são estudadas até hoje, elas são muito importantes para várias coisas, como microeletrônica, física médica e proteção radiológica, mas elas são uma consequência da determinação experimental do freamento desses íons na matéria. Então, só para dar um exemplo aqui, se a gente tiver, por exemplo, argônio, que tem um Z igual a 18 e uma massa 40, em silício, que tem um Z 14 e uma massa 28, e uma densidade de 50 átomos por nanômetro cúbico, a gente vai ter um DDX de 525 eV por nanômetro nuclear. Se for em cobre, que tem um Z de 29, uma massa 64, a gente vai ter um DDX nuclear de 1660 eV por nanômetro. Então, vocês vejam que é basicamente o dobro ou um pouco mais no silício do que no cobre, embora eles não tenham massas dobradas. Então, isso não é linear com a massa, por isso que varia mais ou menos com essa equação aqui. Então, como eu falei da teoria ZBL, né, que é o nome dos 3 autores que desenvolveram a teoria que é mais usada atualmente, a gente vai ter uma atenuação desse tipo que aumenta e depois decai. E o motivo para isso é que quando a radiação incidente é alta,
baixa, perdão, ele sofre um freamento máximo, mas depois que a radiação é muito energética, o alvo, né, não consegue mais detectar ou sentir aquela radiação, então o freamento começa a decair, como a gente vê aqui. Então, isso é basicamente o fato de que o que a gente tem é que a radiação, o freamento tem um máximo devido ao até certo ponto que os elétrons ou os núcleos conseguem sentir ou conseguem detectar essa radiação, e a partir de um certo ponto, quando a radiação é muito energética, o alvo não consegue mais ter tempo, vamos dizer assim, para sentir ou detectar a radiação, e aí o poder de freamento começa a decair. Então, é basicamente o que a gente está vendo aqui, né? A gente tem um aumento e depois um decaimento no freamento eletrônico, para esse caso também, justamente pelo fato que eu acabei de falar. Então, se a gente pensar quanticamente para velocidades maiores que a velocidade do orbital de um elétron, a interação pode ser calculada com a pequena perturbação. Então, vocês devem lembrar de perturbação na quântica. Então, o dx eletrônico vai variar dessa forma. Então, vocês vejam que ele decai com a energia do elétron, né? Eu sempre gosto de olhar além das equações para a gente entender o que está acontecendo. Então, é exatamente isso que a gente vai ver, né? Ele vai decair inversamente proporcional à energia da partícula incidente. N é a densidade do material, então isso vai depender do material, por isso que isso é muito experimental. E Z2 é o Z incidente, Z1 é o Z do material. Aqui a gente tem a massa de repouso do elétron, a massa do material que está sendo incidido, vezes o logaritmo da massa de repouso de elétron, Hni, sobre I, onde I é a excitação de elétrons em eletronvolts, que vai mais ou menos com 10 vezes Z2, onde Z2 é o Z do alvo. Uma fórmula muito famosa é a fórmula de BET, que calcula analiticamente o D dx, como está mostrado aqui. Então, tem todos esses valores aqui complicados, mas basicamente V é a velocidade da partícula, Z é a carga, Z minúsculo, né? É a carga da partícula incidente, Z maiúsculo é o número atômico da partícula, do átomo, perdão, M é a massa do elétron, I é o potencial de ionização, que também é determinado experimentalmente, e N é a densidade eletrônica, que também é determinada experimentalmente. Então,
Isso, novamente, é uma modelagem de fatores experimentais criados para achar esses valores. Isso eu vou deixar para vocês verem mais tarde. Então, quando a gente calcula para aquele programa que a gente vai ver, que é o SRIM, então isso aqui é o stopping power de arsênio em silício. Por que isso foi tão importante para ser estudado? Porque arsênio é um dopante muito fundamental na produção de MOSFETs ou de transistores. Então, é muito importante saber o DDX, tanto eletrônico quanto nuclear. Então, quando a gente usa esse programa, a gente pode ver aqui como é que varia esse DDX com a energia do arsênio, desde 10 até 100 kV. Então, aqui a gente tem o DDX eletrônico e o DDX nuclear. Então, por que o DDX nuclear é muito maior do que o eletrônico? É basicamente porque para energias baixas, isso aqui é considerado baixo, o DDX nuclear é muito mais eficiente do que o eletrônico, porque ele não sofre tanta blindagem. Quando a gente passa para energias da ordem de MeV, ou seja, de mega electronvolts, a gente vai ver que o DDX nuclear é muito menos eficiente do que o eletrônico. Então, aqui nós novamente falando do alcance e distribuição dos íons, né? Então, o alcance é a distância que o íon consegue chegar, ou range, como é, por isso que é R, né? Que é o nome em inglês. Então, ele sofre uma série de espalhamentos, né? A gente tem espalhamento transversal, projeção de espalhamento, espalhamento real, e ele vai sofrendo uma série de interações, dependendo da distância, aqui está em 3D, né, x, y, z, que faz com que ele seja finalmente espalhado e chegar na penetração final, se a gente olhar aqui como a distância que ele está chegando no eixo Y. Então, isso basicamente nos leva ao que chama-se de dispersão do espalhamento, que é o que está mostrado nessa equação, e o espalhamento, o alcance do espalhamento e o alcance transversal do espalhamento e o alcance longitudinal do espalhamento. Tudo isso a gente vai conseguir olhar em mais detalhes, como eu falei no programa do SRIM. Aqui é a mesma coisa que eu falei antes. Isso é bem importante, porque conforme ele vai se espalhando, ele vai dispersando a energia. Isso chama-se de FWHM, que é Full Width at Half Maximum, ou seja,
a largura total a meia altura. Então, isso é muito utilizado para se determinar o ΔX do espalhamento, e o espalhamento vai ser dado por isso aqui. Outra coisa importante é o que a gente chama de dose relacionada à distribuição em profundidade, que vai ser dada por essa equação aqui, onde vai ser de menos infinito a mais infinito, n dx, onde n é a densidade atômica, e ela é dada pela variação do range por φ, o que dá mais ou menos 0,φ sobre a variação do range. Então, se a gente pensar, por exemplo, em boro de 100 keV implantado em silício, que vai ter um espalhamento de 318 nanômetros e um ΔR de 89. Se a gente implantar 10 na 15 átomos por centímetro quadrado, que é basicamente o que se usa para dopagem de silício, a gente vai chegar num NP, ou seja, numa dopagem de 10 na 21 átomos por centímetro cúbico. Então, essa equação mostra a concentração que é realmente implantada no material, né? Como eu falei, isso é muito... a motivação para estudar isso é basicamente a microeletrônica. Então, de novo, né? Se a gente olhar para um silício que tem 5, 10 na 22 átomos por centímetro cúbico, com aquela implantação de boro, a gente vai ter uma concentração de boro de 3,5 átomos por cento, o que já é suficiente para transformar ele num semicondutor tipo P, já que o boro está à esquerda na tabela periódica do silício. Aqui tem uma série de equações que falam mais ou menos o que eu falei. Eu não gosto muito de olhar para elas, porque eu gosto de olhar além delas. E como eu falei, são modelos baseados em experimentos, então não vale muito a pena a gente passar por isso. Aqui sim é interessante, que é o alcance projetado versus o alcance e o espalhamento, também chamado de straggling, que a partícula sofre quando ela entra num átomo, num alvo, perdão. Então, o que a gente tem aqui é basicamente a normalização da massa incidente pela massa do alvo,
e a gente vê que o alcance vai caindo conforme ele se aproxima do alvo, o que faz sentido, né? Porque conforme o íon penetra na matéria, ele vai perdendo energia, sofrendo alargamento e, consequentemente, vai sendo barrado, vamos dizer assim, pelo alvo incidente. Pelo alvo incidente. Aqui outro exemplo interessante, que é 50 keV de arsênio em silício. Então, tem o alcance aqui de 398 angstroms, e ele sofre um espalhamento de 139 angstroms. Então, ele vai ficar com esse formato. E por que isso é interessante analisar? Porque o principal problema que ele vai sofrer é que a gente quer, quando a gente faz uma dopagem de um material de semicondutor, de que ele fique numa certa região bem específica. Quando ele sofre esse espalhamento e esse alargamento, o que a gente tem é um problema de dopagem que tem que ser muitas vezes resolvido por um tratamento térmico ou por uma dopagem mais leve ou uma dopagem menor. Então, houve várias dopagens. Então, o que a gente tem é esse tipo de configuração. Então, isso aqui é um resultado que a gente vê daquele programa que a gente vai analisar, que mostra os diferentes tipos de trajetórias que um íon de arsênio sofre no silício, tanto aqui quanto em cima. Então, a gente vai fazer esses exercícios aqui do Nastase. Eu vou fazer com vocês. E para finalizar, vamos falar um pouco dos aceleradores de íons, cuja principal função é acelerar íons utilizando um campo elétrico e magnético, porque ele consegue ter seletividade em massa, carga e energia. E a gente pode produzir radiação de interesse de forma artificial. Então, só para situar vocês no mundo, isso está antigo, né, de 20 anos atrás, mas existiam aproximadamente 15 mil aceleradores. Então, aceleradores para modificação de superfície eram em torno de 7 mil, na indústria 1.500, para radioterapia 5 mil, isso já aumentou bastante. Para produção de isótopos médicos, ou seja, quando precisa usar um contraste no teu corpo, né, para alguma análise médica, é em torno de 200. Radioterapia já aumentou bastante, mas é em torno de 20, porque são muito caros. E para pesquisa nuclear de partículas é em torno de 100. Então, o primeiro acelerador é do tipo Van de Graaff. O princípio dele é
do nome do pesquisador que desenvolveu, né? Então, tem uma correia que vai passando e toda vez que ela passa, ela é isolante, né? E ela é aplicada, nela é aplicada uma tensão e ela fica carregada. Quando ela chega lá em cima, ela transfere essa carga da correia para uma esfera. Então, se vocês lembrarem do eletromagnetismo, toda a carga transferida para o material condutor vai para a superfície dele, porque assim as partículas ficam mais afastadas. Então, fazendo esse processo continuamente, a gente vai criando uma tensão cada vez maior nessa esfera carregada. E quando ela desce descarregada, dela carregada novamente, e assim o processo continua. Qual que é a desvantagem disso? A principal desvantagem é que isso tem um limite, né? Se a gente ficar carregando isso aqui continuamente, uma hora vai sofrer o que a gente chama de descarga de elétrica, certo? Então, esses aceleradores têm que ser mantidos isolados ou em câmeras isolantes. Então, aqui está mostrado um tipo mais antigo e aqui um tipo mais moderno, onde ele fica isolado com usualmente hexafluoreno de sulfeto, que é um gás isolante. Então, esse aqui é um de 150 MeV, e você pode ver pela escala aqui, tem um pesquisador aqui, como ele é grande, então esse é um tipo vertical de Van de Graaff. Esse é o que nós temos na URGS, ele vai até 500 kV, ele fica numa sala isolada, ele não é isolado por gás, mas aqui tem uma barra de isolamento toda vez que se precisa fazer alguma manutenção, mas ele funciona pelo mesmo princípio. Esse é outro tipo, que é o tipo tandem, que funciona de uma maneira bem diferente, que eu vou explicar agora. Então, como é que ele funciona? Ele acelera os íons de interesse de forma negativa. Então, vamos supor, se a gente quer hidrogênio, ele tem uma câmera que ele forma um hidrogênio negativo. E aqui no meio, a gente tem o que a gente chama de stripper, que troca a carga dele para positiva e com o mesmo potencial, agora, em vez de puxar, ele empurra os íons em direção à análise que a gente quer fazer. Então, com o mesmo potencial, a gente puxa
troca a carga e empurra eles. Então, nós conseguimos íons muito mais energéticos utilizando esse tipo de sistema do que o Van de Graaff, que simplesmente empurra os elétrons pelo campo elétrico, ou os íons, perdão. Só aqui tem algumas fotos de tândens do mundo. Então, aqui tem um tândem enorme. Aqui também. Estou aqui mostrando basicamente o funcionamento. Ele vai fazer aquela função que eu mostrei ali. Ele tem um setor magnético, né, que faz a seleção de massa, e isso chega depois na amostra de interesse. A gente tem o LHC, né? Aqui tem uma imagem aérea dele, que é o Large Hadron Collider, que é o maior acelerador que existe hoje no mundo. Ele ocupa uma parte da Suíça e uma parte da França. Então, esse é o interior dele, obviamente desligado, né? Aqui tem uma pessoa para dar uma ideia da escala, do tamanho que ele é. Então, ele faz essa volta aqui, que passa pela Suíça e pela França. Tem outros analisadores menores, como o Atlas, menores que eu digo, menores que o LHC, né? Mas também são bem grandes e que também tem essa função de análise. Uma coisa interessante é que eles têm que ficar a mais ou menos 100 metros abaixo da Terra, e o principal motivo disso é por segurança, porque se um íon dessa energia escapasse aqui e pudesse atingir uma pessoa, ou um carro, ou uma casa, ia causar um estrago enorme. Então, eles ficam sempre em esses de alta energia, né? Em regiões subterrâneas, como o LHC, o CERN, o Atlas, a Alice e o CMC. Então, resumindo, né? O modo de operação é gerar o íon de interesse, extrair o íon do plasma, selecionar a massa do íon desejado e acelerar o íon até a energia desejada. Então, a gente gera o íon aqui. Pela curva magnética que ele tem que fazer, a gente consegue selecionar a massa. Ele é acelerado, depois ele é direcionado para a região de interesse, porque pode ter várias linhas no mesmo analisador, e tem geralmente. E aí, então, ele vai chegar no alvo de interesse e, consequentemente, lá vai ter um detetor e tudo mais, e tudo isso tem que estar em alto vácuo. Então, o primeiro passo é gerar o íon,
Em geral se usa gases, para próton se usa hidrogênio, para alfa se usa hélios. Um filamento aquecido ioniza o gás, formando plasma. Como o plasma é carregado, uma tensão de extração positiva consegue remover os íons do plasma. Então, a seleção de massa que eu mostrei antes é bem simples. Ela vai com a lei de Lorentz, que é Q vezes V vezes B, já que é 90 graus, né? A gente não precisa se preocupar em fazer a regra da mão direita, felizmente. Então, assim tu consegue selecionar a massa incidente utilizando um campo magnético. E a energia do íon é ainda mais simples, né? Porque a gente usa a força elétrica. Então, vai ser o campo elétrico vezes a massa, vezes a carga, perdão, que é igual a massa vezes a aceleração do íon. Então, a energia final vai ser nada mais do que a tensão vezes Q em eletronvolts. Então, aqui está uma representação de um acelerador, mais ou menos como a gente tem na URGS, do tipo tandem. Aqui está o stripper, que é o que troca a carga. Então, aqui vai entrar o íon. Daí ele pode ir para uma câmara de RBS, uma câmara de MEIS, por exemplo, como a gente vai ver, uma câmara de implantação, uma câmara de MBE, ou seja, com o mesmo acelerador a gente consegue fazer várias funções duplamente. Isso eu acabei de mostrar. E é isso, pessoal. Alguma dúvida? Por mim, tranquilo, senhor. Perdão? Por mim, tranquilo. Não tenho dúvida, não. Obrigado. Ok. Mais alguém? Então tá, pessoal. Até segunda-feira e uma boa semana. Até mais, senhor. Até segunda. Até mais, professor. Até.